já são 7h30, eu vou passar alguns recadinhos, apresentar a professora, aí a gente já começa. Pode ser, professora? Pode sim. Primeiramente, obrigada pela presença de todos. A gente vai mandar um forms no final aqui no chat, para vocês preencherem com nome, e-mail. Por e-mail, a gente vai mandar o certificado de presença e colocar também nas horas da Prex para os membros das ligas. E também, no fim desse forms, vai ter um link com um grupo de WhatsApp para quem quiser fazer a prova, para entrar em uma das ligas. A prova vai ser baseada nas 2 palestras, primeiro com a doutora Ana, depois com o médico convidado da Liga de Medicina e Espiritualidade. E qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, no final a doutora responde, a gente lê para ela ou ela acessa o chat. E eu vou apresentar, então, a doutora para a gente começar. A doutora Ana Catarina, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e nefrologista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mestre em Políticas Públicas e em Desenvolvimento Local pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Atua na medicina interna, com ênfase em nefrologia. Linhas de pesquisa, saúde, espiritualidade e espiritualidade como fator de prevenção do suicídio. Ok. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Agradeço a Liga aqui na pessoa da Poliana pela oportunidade de trocarmos ideias. Não é nossa pretensão trazer respostas, talvez mais questões, e trazer algumas informações para nossa reflexão. A nefrologia é um campo relativamente novo dentro da área da saúde, dentro da medicina, sobretudo enquanto ciência, né, sobretudo no que diz respeito à terapia dialítica, é muito recente, considerando outras possibilidades existentes. E a questão da espiritualidade na doença renal crônica, ela também é mais jovem ainda. Então, digamos que, de um modo geral, ela apenas engatinha. E para a gente começar, eu vou trazer aqui alguns slides para nortear a nossa conversa. Em princípio, nós vamos alinhar um pouco os nossos conceitos, que enquanto a doença renal crônica, ela já tem um conceito estabelecido pela sociedades em geral, e nós aqui vamos utilizar o conceito do CADIGO, que é um comitê internacional que se reúne para tratar algumas diretrizes, onde o CADIGO, o último CADIGO para doença renal crônica é de 2012, nós temos alguns CADIGOs recentes, inclusive 2020, mas o CADIGO para diabetes, ano passado saiu o CADIGO para anemia, mas enfim, a definição do CADIGO mais recente, de 2012, de doença renal crônica, ele vai dizer que é uma alteração funcional ou estrutural no rim e que dure há mais de 3 meses, que persista há mais de 3 meses. Então, não existe questionamentos, de um modo geral, com relação a essa definição de doença renal crônica. Em contrapartida, com relação à definição de espiritualidade, existem vários pensadores, e esses pensadores trazem essa definição conforme a linha de trabalho em que eles costumam atuar. Nós, na área de pesquisa, nós costumamos utilizar mais frequentemente a definição do Dr. Harold Koenig. O Harold Koenig é um geriatra, um dos pioneiros na pesquisa de saúde e espiritualidade, o professor da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e ele vai dizer que a espiritualidade é a busca
de cada pessoa para o significado e um propósito da vida. Que isso faz parte da complexidade multidimensional da experiência humana. Essa definição do Koenig, ela é mais simples e nos ajuda mais quando a gente vai trabalhar em pesquisa. Ele quem vai trazer uma das primeiras escalas de pesquisa, uma das primeiras escalas de investigação de espiritualidade e religiosidade, que é a Durel, onde ela vai analisar religiosidade intrínseca e extrínseca, organizacional e não organizacional. Essa é uma das escalas mais utilizadas no mundo na pesquisa, e ele é sempre uma referência para nós. A outra referência que nos traz também uma definição, mas vai falar mais da transcendência, é a doutora Cristina Puchalski, uma geriatra da George Washington University, e também atua nos cuidados paliativos. A gente também gosta muito de utilizar a definição da doutora Cristina, mas para hoje nós estamos trazendo a definição do Dr. Harold Koenig. Ele também tem o mérito de ele ter organizado a literatura, trazendo sugestões de como inserir, trazendo reflexões das barreiras e limites que existem para tratar do assunto da espiritualidade junto ao paciente. Ora, já não tem sido fácil os cuidados com a saúde. E aí, quando a gente fala de tratar do assunto espiritualidade, as coisas às vezes ganham uma conotação um tanto quanto diferente. E o Koenig, logo depois de Herbert Benson, que ele vai começar a organizar de uma forma mais didática, e no seu primeiro livro publicado no Brasil, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, é muito interessante para quem tem interesse no assunto, dá uma olhada, ele é muito didático, uma leitura muito fácil, depois ele publica outros livros. Mas a gente vai buscar a ajuda do Koenig nesse livro, e ele vai falar sugerir como que a gente deve abordar esse assunto junto aos pacientes. Então, ele vai nos lembrar que existem limites para essa abordagem, de um modo geral, quando compara com a posição na relação médico-paciente, o paciente ele se encontra em uma posição vulnerável, é necessário que a gente respeite a crença do paciente, a gente precisa do consentimento do paciente para encaminhá-lo para algum serviço de apoio espiritual, caso ele deseje. Então, a gente um limite ético. Os limites são, sobretudo, éticos. A gente não pode impor a nossa crença ao paciente, a gente não pode e não deve tentar convencer o paciente de uma visão espiritualista ou da importância da inserção. Se o paciente desejar, a gente conversa com ele. Se o paciente não expressar que ele não gostaria de conversar sobre esse assunto, por mais evidências que a gente já possua, a gente precisa respeitar essa vontade do paciente. E existe também barreiras. Embora seja reconhecido a importância para esse assunto ser tratado e esse assunto seja, de alguma forma, inserido na consulta, no cuidado do paciente, as principais barreiras trazidas pelo Dr. Koenig são a falta de conhecimento em geral. Esse é um assunto que não é tratado livremente nas universidades. Poucas universidades no Brasil vão tratar da questão da saúde e da espiritualidade. Então, se você não tem conhecimento, muito menos treinamento, fica difícil para você abordar um assunto dessa natureza. Nós temos, de forma geral, um tempo disponível para consulta muito limitado, em que muitas vezes fica difícil colher a história da clínica daquela pessoa, e quando a gente vai colher a história da pessoa, que seria onde se inseriria a questão da espiritualidade, então o tempo quase que acaba. O profissional pode se sentir muito desconfortável com o tema,
em virtude das suas visões pessoais, ou não considerar a questão da espiritualidade relevante para o tratamento do paciente. Então, essas são as principais barreiras citadas pelo Dr. Koenig. E qual o momento que ele sugere que a gente aborde a questão da história espiritual? Ele fala sugere no momento em que você vai colher a história social. Isso não é uma regra rígida, é uma sugestão. Eu, particularmente, eu costumo colher, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, quando eu estou colhendo os hábitos de vida. Então, quando eu procuro saber os hábitos do paciente, então, nesse momento, eu acho mais adequado. Mas a sugestão do Dr. Koenig, que a gente traz, como a gente está trazendo como referência, é de que seja colhido no momento da história social. Existe um questionário, que é o questionário FICO, da doutora Cristina Puchalska, que é um questionário simples, que leva 3 minutos para ser aplicado, que está disponível nas redes sociais, na internet, vocês podem baixar, aqueles que tiverem interesse, e que é muito prático de se aplicar. Você não precisa necessariamente aplicar o FICO, você pode ficar livre, transitar dentro dessa questão de uma forma mais pessoal, mas o importante é que se reconheça que há o impacto da espiritualidade no cuidado do paciente, o que a gente tem atualmente. Por que o Dr. Harold Koenig acha e sugere que nós devamos inserir a espiritualidade no cuidado com o paciente? Um trabalho feito pelo Instituto Gallup vai mostrar que a maioria dos pesquisados, um grande estudo populacional que saiu já no início do ano 2000, vai mostrar que os pacientes têm necessidades espirituais e que essas crenças religiosas dos pacientes, elas podem influenciar decisões médicas. Aqui no nosso meio, a mais comum são os religiosos que professam a testemunha de Jeová, que não aceitam transfusão de hemoderivados de forma alguma. Então, é uma decisão que vai influenciar, sim. Em alguns momentos, você está diante de um paciente em que você faz uma recomendação e que o líder da religião desse paciente fez uma outra recomendação, e você precisa ter toda uma habilidade e um respeito por aquele contexto social para informar o paciente sem descaracterizar o que foi colocado pelo líder da sua religião. Então, existem muitas situações em que a crença do paciente vai, de alguma forma, impactar na decisão do seu clínico assistente. Ele diz que a gente deve inserir, porque muitos trabalhos evidenciam que as crenças religiosas estão associadas a melhor qualidade de vida. Qualidade de vida é diretamente proporcional a uma boa saúde, a uma melhor saúde, melhor falando. E um outro dado muito interessante é que a maioria dos pacientes a maioria das pessoas gostariam que os seus médicos conversassem com elas sobre as crenças religiosas e espirituais. Então, em linhas gerais, seriam essas as razões que o Dr. Harold Koenig sugere que nós inseríssemos a espiritualidade no cuidado com o paciente. Com relação à população em geral, o que trazem alguns estudos? Assim, se você for buscar hoje no PubMed, em qualquer base de dados da área da saúde, sobre qualquer tema, você vai encontrar publicações sobre o impacto da saúde e espiritualidade na vida das pessoas. Em geral, atualmente, é publicado 1 a 2 artigos por dia sobre a temática. E nós temos, então, pesquisas de todo tipo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, que são alguns textos, artigos, alguns trabalhos clássicos, como esse do Strobridge
de 1997, onde ele faz um prospectivo, ele é uma coorte, em que ele segue 5 mil pessoas durante 28 anos. Então, é um dado que nós precisamos prestar atenção, independente da nossa crença, porque foi um período muito longo em que esse autor acompanhou essas pessoas e um N importante. E o que ele verifica ao final do estudo é que as pessoas que tinham práticas religiosas, elas tinham menor taxa de mortalidade e foram mais propensos a parar de fumar e aumentar a prática de exercícios físicos, que são duas situações diretamente ligadas à melhor saúde, né? Tanto o exercício físico quanto a ausência de tabagismo são, tanto melhor falando, tanto o sedentarismo quanto o tabagismo, eles são diretamente relacionados a doenças cardiovasculares. Então, a ausência disso vai dar um inverso, vamos ter um pouco mais de saúde. Um outro trabalho do Haskell, ele acompanhou, esse já foi um estudo de corte transversal, onde ele entrevistou no Canadá 36 mil pessoas, quase 37 mil, e dos 77% que responderam o seu questionário, a conclusão que ele chega é que a prática religiosa ela está associada a menos tentativa de suicídio nos últimos 12 meses. Eu trago esse trabalho também, além de ser um estudo com um N também importante, porque nos últimos anos a Organização Mundial de Saúde tem trazido para a gente a informação do aumento do número de suicídios em algumas regiões e em alguns grupos populacionais, e nós, então, precisamos, enquanto profissionais de saúde, estarmos alertas a essa questão. Um outro trabalho foi do Bonelli, em parceria com o Koenig, agora de 2013, onde eles fizeram uma revisão de literatura e eles observaram que 72% dos estudos analisados, então eles fizeram uma triagem de 6 mil papers, encontraram relação positiva entre religiosidade e saúde mental, e que apenas 5% encontraram a correlação negativa. E aí vocês podem ficar com a pergunta: existe correlação negativa? Existe. O que os estudos têm mostrado é que aquelas religiões ou aquela visão de relação com o ser transcendente, ou com Deus, ou com o ser superior, do jeito que você queira chamar, é uma relação punitiva, em que o ser superior te pune por as suas faltas. Esse tipo de relação ela não é protetiva para a saúde. Ela, inclusive, ela está relacionada a um maior nível de angústia, de ansiedade, e em alguns trabalhos mostra que essa relação punitiva com a divindade, ela também pode agravar transtornos depressivos. Então, a relação que é impactante positivamente para a saúde, ela é aquela relação onde a divindade ela é um ser amoroso, é um ser que te protege, é um ser que te dá suporte. Um trabalho também bem recente do Tyler Van der Wielen, que esteve no Brasil há 2 anos atrás, apresentando as suas pesquisas, é um estudo com 89 mil enfermeiras por 14 anos. Ele que seguiu essas profissionais de saúde durante 14 anos, dizem as pessoas que entendem de futebol, eu não sou uma pessoa muito ligada a futebol, mas que isso é maior do que a capacidade do Maracanã atualmente, que o Maracanã parece que agora só cabe 60 mil pessoas. Então, durante 14 anos, ele seguiu, olhou, observou o Maracanã inteiro. E ele conclui, entre as conclusões dele, está que a frequência religiosa diminuiu em até 5 vezes o risco de suicídio quando foi comparado. Então, são números que, pelo menos, eles vai colocar a gente para pensar em alguma coisa. O que é que levaria a esses resultados? Esse autor aqui, ele vai nos dizer
ele vai fazer também uma revisão na literatura, o PARC, e ele vai observar que a religiosidade tem um aspecto, como todos eles falam, multidimensional, que é um comportamento de público, são os comportamentos das frequências religiosas em serviços públicos, as igrejas, os cultos, ou a frequência, a prática religiosa privada, as crenças independentes de que relação você tem organizacional ou não organizacional com suas crenças, e a questão do coping, que é a forma como você enfrenta as questões da vida, sobretudo as adversidades. O PARC vai dizer que um dos principais mecanismos pelos quais essas questões multidimensionais relacionadas à espiritualidade e religiosidade está na melhora dos comportamentos mais saudáveis, que vai influenciar diretamente nas questões psicofisiológicas, e isso vai ter uma boa resposta cardiovascular com a redução da ativação do sistema nervoso simpático e todas as suas consequências. Eu sempre costumo dizer que é o sistema nervoso simpático com algumas ações antipáticas, quando nos deixa taquicárdicos, sudoreiros, naquela reação de fuga ou luta, que vocês já devem saber e bem melhor do que eu. E porque as relações de espiritualidade e religiosidade, elas dão um grande suporte social. Então, essas são as principais explicações que o PARC encontrou na sua revisão de literatura como sendo um dos principais mecanismos para os desfechos encontrados, que foi melhora da saúde física, mental, melhora das relações sociais e uma boa saúde, que ele chamou de saúde espiritual. E com relação aos pacientes em hemodiálise, já que o nosso tema é espiritualidade e doença renal crônica, e embora nem toda a pessoa portadora de doença renal crônica esteja em hemodiálise ou em terapia dialítica, mas a gente focou, sobretudo, para trazer os nossos trabalhos nos pacientes que faziam hemodiálise, porque é a modalidade de terapia dialítica mais frequente, mais prevalente no mundo, exceto alguns países onde o número de pacientes em diálise peritoneal é bem grande, é bem significativo. O que é que alguns estudos vão trazer a respeito dessa população de pessoas? Nós temos aqui no Brasil vários núcleos de pesquisas interessantes em saúde e espiritualidade. Nós temos o NUPS, né, na Universidade Federal Juiz de Fora, nós temos na USP um bom núcleo, e temos na Unifesp, eu acredito, decorado eu não sei todas as universidades que tem. Mas o Giancarlo, ele é lá do NUPS, e ele fez uma revisão, uma pequena revisão em 2010, onde ele dá o título ao seu artigo se o nefrologista deveria abordar a espiritualidade no paciente em diálise. Então, no levantamento da literatura que ele fez, ele encontrou artigos, uma boa quantidade, vai falar da associação direta entre a importância da fé, a frequência religiosa e a forma mais adequada com que o paciente lida com a doença. Existe uma relação inversa entre a espiritualidade e a religiosidade com a depressão. Mas a gente já botou... Existe uma melhor qualidade de vida desses pacientes, e ele conclui que é importante, na relação médico-paciente, esse quesito é muito importante, e que nós deveríamos considerar esse tipo de abordagem na nossa prática clínica durante a assistência ao paciente em terapia dialítica. Essa é uma população extremamente afetada do ponto de vista de transtorno mental. Então, esses autores aqui, eles vão encontrar nos pacientes em diálise um risco aumentado de suicídio, uma pior saúde mental, uma baixa qualidade de saúde mental. Esses dois autores aqui, eles vão encontrar 27% de transtorno de ansiedade, 29% de transtorno depressivo nesta população.
Existem outros autores que encontram declínio cognitivo, encontram os dois transtornos juntos, ansiedade e depressão. Então, é uma população que tem realmente um nível de saúde mental extremamente sofrido e que nós, muitas vezes, na nossa correria do plantão de sala de diálise, às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia. O que é que os estudos têm mostrado com relação a essa população no que diz respeito à presença ou ausência da religiosidade e espiritualidade na vida desses pacientes? Então, a Cristina Puchalski, a pesquisadora que a gente citou anteriormente da George Washington University, ela vai nos lembrar que a espiritualidade ela pode ser um elemento muito importante na forma como os pacientes enfrentam as doenças crônicas. Lembrando que associado a uma doença crônica, sobretudo do impacto da doença renal crônica em estágio 5D, que é 5 dialítico, ela vem associado a um contingente importante de perdas e a um grande sofrimento. Porque nós estamos numa cultura onde a medicina preventiva não acontece de fato, salvo em algumas ilhas isoladas, e que esse paciente não faz tratamento conservador, que é como a gente chama o cuidado do paciente renal crônico não dialítico, e que ele muitas vezes ele chega com uma queixa de adinamia, com uma queixa de fraqueza, ou vai procurar um pronto atendimento porque está muito nauseado, soluçando, e ele recebe um diagnóstico de doença renal crônica terminal com necessidade de hemodiálise ou de qualquer modalidade terapêutica dialítica naquele momento em caráter de urgência, por uma acidose grave, por uma hipercalemia grave ou por uma congestão cardiovascular. Então, isso vem associado a muita perda, porque até ontem ele podia comer banana, até ontem ele podia beber a quantidade de líquido que ele quisesse, e se ele é um paciente que é oligúrico, a gente vai dizer que ele não pode mais tomar líquido, que ele não vai mais poder comer aquela banana que ele tanto gosta, não vai poder comer tomar o caldo de feijão, enfim. Existe uma série de restrições que esse paciente recebe de chofre. Ele não foi preparado para isso porque ele não vinha fazendo tratamento conservador. Então, é um sofrimento e é uma perda, que muitas vezes ele não vai ter tempo de se adaptar a isso, ele vai iniciar uma terapia dialítica para salvar a sua vida. E aí a importância da gente ter consciência de que um aspecto da sua vida vai ser impactante positivamente para ele enfrentar todos os desafios que se fazem na sua vida a partir daquele momento. O Benjamin, ele olha em Chicago, ele olhando 112 pacientes, ele conclui que as crenças religiosas e espirituais proporcionaram a esses pacientes esperança, deram sentido à vida e um propósito e uma melhor forma deles lidarem, não só aqui eu coloquei isso, lidarem com a morte, porque eles realmente veem a iminência do óbito ali todo o tempo, eles acham que vão morrer. É uma doença que realmente tem uma taxa de mortalidade em torno de 18%, 17%, e também vai lidar melhor também com as questões relacionadas à diálise, no texto ele vai falar. O Siqueira, ele vai observar que os pacientes que apresentavam níveis elevados de religiosidade e espiritualidade tinham maior nível de felicidade. Com relação, esse é um trabalho de intervenção que foi publicado, ele foi realizado aqui no Brasil, foi publicado agora em 2017, onde os autores fizeram um estudo de caso-controle, 47 pacientes com intervenção foram o grupo de intervenção, 37 no grupo controle. O grupo de intervenção eles receberiam prece durante 11 minutos, então era gravada uma oração que era a partir do Salmo 138, por um profissional que tinha uma boa dicção, uma boa voz, e durante 11 minutos esses pacientes ouviam essa prece. E o grupo controle, durante 11 minutos, esses pacientes, todos eles, durante a sessão de hemodiálise, eles conversavam com o pesquisador qualquer assunto.
e eles havia uma conversa, a escolha do paciente nesse período. E qual foi o desfecho observado pelo brasileiro? É que houve uma redução nos níveis de pressão arterial, uma redução da frequência cardíaca e da frequência respiratória no grupo que recebeu prece. Nós fizemos um trabalho que foi publicado em 2018 aqui no Espírito Santo, que era avaliando o risco de suicídio em pacientes em hemodiálise, analisando a espiritualidade e religiosidade e o risco de suicídio desses pacientes que estavam em hemodiálise. Então, nós cadastramos 327 pacientes, o critério de inclusão, além de assinar o termo de consentimento, eles precisavam estar em diálise há pelo menos 3 meses. Vamos lembrar aqui que o conceito cardíaco para doença renal crônica, essa terminal ou não, ele tem que ter pelo menos 3 meses. 3 meses também é o tempo além da adaptação, que a gente já tem corrigido uma boa parte, teoricamente, deve estar corrigido anemia, ou pelo menos parcialmente, as questões de cálcio e fósforo. Então, metabolicamente, o paciente vai estar melhor. Então, foram cadastrados 327 pacientes em 3 unidades de diálise, 42 pacientes se recusaram. Durante o período de coleta de dados, 7 desses cadastrados foram a óbito, 11 pacientes apresentavam restrição de saúde, que tiveram AVC, estavam sépticos, internados em CTI, ou seja, não tinham condições. 2 pacientes foram transplantados e um paciente, ele era apenado, era um paciente que estava sob cautela da justiça e ele necessitava de autorização judicial para ser entrevistado. Então, nós excluímos esse paciente também. Então, dos cadastrados 327, nós trabalhamos com 264 pacientes, com 80% deles. O que nós encontramos? Quais eram as principais características desses pacientes? Bom, conforme a literatura, a grande maioria do sexo masculino, 59%, a idade média desses pacientes era 51 anos, um tempo médio de estudo de 7 anos, um tempo médio de hemodiálise de 39 meses, 37% se confessou católico, 39% se confessou evangélico, e aqui nós não fizemos discriminação das diversas denominações religiosas, porque a gente sabe que tem um número grande existe uma diversidade de denominação dentro tanto católicos, carismáticos, não carismáticos, evangélicos. A gente fez um cômputo geral, que professavam outras religiões, 13%, e que se disseram sem religião, nós encontramos 9,5%, 9,5% dos que se disseram sem religião. Então, de um modo, essas foram as principais características da nossa população estudada, e nós aplicamos para análise do risco de suicídio, espiritualidade e religiosidade, nós utilizamos a escala de religiosidade e espiritualidade do Koenig, da Durrell, que analisa a religiosidade intrínseca, extrínseca e a organizacional e não organizacional. Lembrando, só que eu tenho falado o tempo todo em religiosidade intrínseca e extrínseca, para aqueles que não estão habituados com a terminologia, o Koenig vai considerar a religiosidade extrínseca aquela religiosidade onde as pessoas têm vinculação com um tipo de religião, mas em que elas desejam auferir um ganho secundário. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma loja, um grande comércio, um restaurante, ou enfim, então ele passa a frequentar determinado culto religioso porque ele vai ser conhecido e as pessoas vão passar a comprar na sua loja. Mas isso não existe. Existe, sim.
Então, existe essa religiosidade extrínseca, já existem alguns trabalhos mostrando isso, e essa religiosidade extrínseca, ela também não é protetiva. O que vai ser protetiva é a espiritualidade e a religiosidade intrínseca. Nós analisamos para avaliar a espiritualidade, nós utilizamos a FACIT, SP12, que ele analisa a espiritualidade em 3 domínios: significado, paz e fé. E nós analisamos o transtorno de risco de suicídio, transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, utilizando o Mini Psychiatry, os segmentos A, C e O do Mini Psychiatry. Então, eles responderam a essas questões e nós, então, tivemos o seguinte resultado. Da nossa população estudada, que tinha um transtorno de ansiedade generalizada no momento da entrevista, eram 14%. 85% não tinham um transtorno de ansiedade generalizada. Com relação a transtorno depressivo, classificados como diagnosticados pelo questionário como transtorno depressivo maior em curso, ou seja, atual, 14%. Os que tinham história recorrente de transtorno depressivo representavam 5,3%, e os que se enquadraram no diagnóstico de melancolia eram 11%. Na nossa população, 17,8% tinham risco de suicídio, sendo que desses 17, 11% eram risco de suicídio baixo, 1% eram risco de suicídio moderado e 5% tinham risco de suicídio alto. As pessoas que apresentaram risco de suicídio, todas elas, essas entrevistas, elas foram realizadas por psicólogos e elas foram encaminhadas para terapia. Risco de suicídio baixo, elas foram encaminhadas para psicoterapia, e os riscos de suicídio moderado e alto, elas foram encaminhadas não somente para acompanhamento psicológico, mas também para um acompanhamento psiquiátrico. Esse é um dado local que é bem parecido com o que se encontra na literatura. Nós tivemos trabalhos aí que na nossa revisão em que tivemos até 21% de risco de suicídio, mas a média em geral é 18% a 19% de risco de suicídio na população de pacientes em hemodiálise. E o que nós, quando nós fizemos as correlações? As medidas, um outro dado interessante, quando a gente viu lá, aplicou, antes de eu falar da FACIT, quando nós aplicamos a Durel, é que 56% desses pacientes que se diziam religiosos, eles frequentavam sua religião, o seu templo religioso, pelo menos uma vez por semana, e 83% eles tinham práticas religiosas diárias. Então, eram pessoas que tinham bastante, uma religiosidade, pelo menos organizacional, bem impactante. Quando nós analisamos a espiritualidade deles por meio da FACIT, então, o que nós verificamos? É que o significado, aqueles que tinham maior índice de significado para a vida, tinham menor risco de suicídio, depressão e ansiedade. Os que pontuaram melhor para a paz tinham menor depressão e ansiedade, e os que pontuaram melhor para a fé tinham menor risco de suicídio e depressão. E a conclusão do nosso estudo é que as crenças espirituais, elas estão associadas ao menor risco de suicídio e a melhor saúde mental nos pacientes em diálise. Com isso, com esses dados, o que a gente, em resumo, propõe que a gente possa encontrar uma forma de fornecer um tratamento mais integrativo, tanto do ponto de vista médico, como do ponto de vista de enfermagem, serviço social. Hoje, os centros dialíticos de diálise, eles precisam ter uma equipe interdisciplinar, que a gente possa reconhecer e considerar
as necessidades espirituais dessa população, que no nosso país não é uma população pequena. Portanto, assim, há uma evidência de que os estudos apontam para a espiritualidade como um fator de proteção para a saúde, para a população em geral. Isso não quer dizer que a espiritualidade vai prescindir da terapêutica recomendada. Nós não propomos uma terapia alternativa, porque quando se fala em terapia alternativa, nós estamos dizendo ou um ou outro. Nós falamos de uma proposta integrativa, mais integrativa, onde a pessoa ela possa ser vista nas suas necessidades físicas e espirituais por todos aqueles que cuidam da sua saúde. E eu gostaria de deixar como mensagem final algumas frases da doutora Cristina Puchalski, nesse artigo Healing in Modern Medicine, onde ela vai dizer que a medicina não pode mais ser uma prática industrial que conta a história de nossas células, nem pode ser substituída por um revivalismo nômade. Em vez disso, o que precisamos é de um paradigma que concilie ambos, porque também não vamos querer viver no passado. O passado, ele já não responde às nossas necessidades. Por isso que a doutora Cristina fala de não querermos viver um revivalismo. Que em face da incerteza, muitas vezes nós perdemos de vista o que deve ser certo, que são virtudes como sabedoria, paciência e veracidade. A medicina, ela deve curar através da nossa forma mais gentil de humanidade, carregada de honestidade, coragem e presença, e não através de uma busca cega de alcançar a perfeição. Em suma, o que a doutora Cristina propõe é uma forma integral de ver as pessoas e que nós não somente nos preocupemos com os nossos processos intracelulares, e ela não está dizendo que isso não é importante. Saber o capilar adequado, a dose de diálise, o KTV, tudo isso é importante e vital para o paciente, mas só isso não é tudo. Muito obrigada pela atenção e a oportunidade que está aqui trocando essa ideia com vocês. Eu estou à disposição. A gente que agradece, professora. A aula foi excelente. Muito obrigada. Se alguém quiser mandar alguma dúvida antes da gente começar a próxima aula. Acho que agora a Bi vai apresentar para vocês o nosso próximo palestrante. Professora Ana, se a senhora quiser continuar, está super convidada. Muito obrigada. Eu vou estar por aqui, sim. Boa noite. Eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, que ele vai dar continuidade sobre cuidados paliativos no paciente renal crônico. O palestrante é o Dr. Leonardo de Oliveira Consolim. Ele é médico de cuidados paliativos, responsável pelo serviço de cuidados paliativos da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Regional do Câncer de Passos, professor do curso de Medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais e médico e sócio fundador do Espaço Vida e Plenitude, um espaço para ser, crescer e transcender. Pode começar? Pode começar já, doutor. Então, tá joia. Bom, boa noite para todos, para todas. Com uma alegria enorme que eu recebi o convite e com essa mesma alegria que eu estou aqui hoje, pude assistir quase que na íntegra a palestra da professora Ana Catarina. É um assunto que eu gosto muito, esse é o assunto da espiritualidade, em especial na medicina, nos cuidados em saúde como um todo, como ela se faz necessária, e é muito bom a gente ver, né, tanta gente hoje estudando, e mais do que a gente deseja, né, que isso vá além dos estudos, que isso chegue realmente à prática clínica, né, de todos nós.
Então, eu queria agradecer pelo convite, em especial a Bianca, que foi quem arranjou tudo para mim, direitinho, me ajudou bastante aqui, tá? E eu vou começar minha apresentação, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Né? Falando de cuidados paliativos no doente renal crônico. Eu acho que isso é legal, né? Primeiro dizendo que eu parto do meu ponto de vista como médico que pratica cuidados paliativos. Eu me formei em 2001 na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Trabalhei, né, fiz residência no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, em clínica médica, depois me especializei, fiz especialização em geriatria, e foi quando eu estava entrando na geriatria que eu conheci os cuidados paliativos, isso lá em 2004, e como voluntário comecei a trabalhar num ambulatório de cuidados paliativos, que era um serviço que já existia um ambulatório, que era capitaneado pelo Dr. Toshio Shiba, que hoje está no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e o Luiz Alberto Saporetti estava começando o seu trabalho naquele ano de 2004, também com um ambulatório voluntário, com uma equipe maravilhosa, um pessoal muito bom, somos amigos até hoje nesse trabalho. E, então, desde 2004, que eu trabalho com cuidados paliativos, tive muita experiência na área do cuidado paliativo oncológico, trabalhei por 5 anos no Hospital Oncológico, Hospital de Câncer de Barretos, hoje conhecido como Hospital de Amor, depois trabalhei no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo por mais 5 anos, trabalhei no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo, e agora estou aqui na Santa Casa de Passos. E aqui uma das coisas, já estou aqui há quase 5 anos, estou aqui há 4 anos e meio, uma das coisas que me trouxe para cá, entre tantas outras, foi justamente a possibilidade de trabalhar com pacientes não oncológicos em cuidados paliativos. Então, aqui a gente tem, sim, uma experiência com pacientes renais crônicos, com doença renal crônica, e isso, para mim, tem sido de uma riqueza muito grande. Então, o ponto meu de partida não é o ponto do nefrologista, pelo contrário, né? É o ponto de alguém que trabalha com cuidados paliativos e que acompanha esses pacientes, muitas vezes, nas suas aflições, nas suas decisões, na manutenção da sua autonomia, bem como como é que eu posso dizer? No respeito àquilo, aos seus valores, né? Então, eu trabalho junto com as equipes, com a equipe da nefrologia, com as equipes que trabalham na diálise e nos pacientes transplantados aqui, né, em pré-transplante e também no pós-transplante. Então, a gente tenta trabalhar sempre em equipe. E aí eu queria começar falando para vocês como eu imagino, né, não é uma turma, não é uma disciplina de cuidados paliativos, eu queria explicar um pouco o que é isso, porque senão a gente pode se perder. Então, eu queria primeiro falar que a gente está falando aqui de um modelo de cuidado. Um modelo de cuidado cujo foco é o alívio do sofrimento humano. Então, isso eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala, fulano está em cuidados paliativos, aquele é um médico de cuidados paliativos, aquela enfermeira trabalha numa equipe de cuidados paliativos, o que eu tenho que saber disso tudo? O que eu tenho que saber é que o ponto de vista do cuidado paliativo, ele é o ponto de vista que vai olhar para o sofrimento humano, para o sofrimento daquelas pessoas que estão doentes, e vai tentar priorizar, eu não diria priorizar, mas ter ali como seu olhar principal, tá? Então, ele vai contextualizar, porque se eu estou trabalhando com o sofrimento humano, e nós somos seres humanos, seres sociais, a gente sabe que a gente não sofre sozinho, a gente sofre num contexto familiar, a gente sofre num contexto social, num contexto de trabalho, os nossos amigos sofrem conosco. Então, quando eu penso nos cuidados paliativos, eu tenho que pensar, né, nesse modelo de cuidado que entende que o doente, aquela pessoa que adoece, que a gente chama de paciente, ele está inserido numa família,
E se ele não tiver família, se for uma pessoa solitária, sozinha, por vários motivos, né, que é a história de vida dela, eu vou estar sempre contextualizando isso. Nesse modelo de cuidado, os sintomas desconfortáveis, eles são tão importantes a ponto de eu abordá-los como entidades próprias. Vocês vão ver mais lá na frente que a gente vai trabalhar o prurido do doente renal crônico. A gente vai trabalhar com a fadiga que esses doentes sentem, principalmente os doentes com doença renal crônica terminal, aqui eles já têm, né, uma taxa de filtração já abaixo de 15. Então, a gente já está olhando para essas pessoas, aqueles que já estão em terapia dialítica, muitas vezes, a gente vai estar olhando para elas e olhando para esses sintomas que trazem desconforto para elas. E a gente vai tratar, muitas vezes, o sintoma. Nesse modelo de cuidado, onde o sofrimento tem foco, aquilo que é subjetivo e muitas vezes imensurável é valorizado. Aquela angústia que a pessoa sente, mas que não chega a ser categorizada como um transtorno de ansiedade maior, ou um transtorno depressivo maior, mas que é uma angústia que ela sente porque ela está sofrendo por conta das mudanças que a vida dela está passando, por conta da terapia dialítica, por exemplo. Eu tenho um paciente, esse não é nem lá do serviço, um paciente meu de consultório, que está há 18 anos em hemodiálise. E uma das primeiras queixas que ele me trouxe é de que ele se sente um prisioneiro em vida. Ele fala, eu sou preso, eu não viajo há 18 anos. Para eu ir fazer alguma coisa, tem que ser tudo controlado, tudo marcado. Eu tenho que ter hora para sair, hora para voltar. Para eu passar uma semana na casa da minha filha em São Paulo, eu tenho que conseguir um local para fazer hemodiálise lá, que é uma coisa extremamente difícil, complicada. Tem que ter muita precisão para eu fazer uma viagem como essa. Então, às vezes, a gente não para pensar como que essa sensação de prisão que, muitas vezes, a hemodiálise, por exemplo, traz para um paciente, que ele precisa daquela máquina, aquela máquina está num lugar, e da forma como é feita a distribuição no Brasil, a gente precisa, as pessoas têm que estar naquele lugar, não dá para ela ficar viajando. Muitas vezes, se ela tem um trabalho que necessitasse de viagem, ela vai ter que parar de trabalhar, né? E a gente valoriza não somente a doença em si, veja bem, não somente a doença em si, mas o processo de adoecimento. Esse processo que é único, porque duas pessoas com doença renal crônica não têm o mesmo processo de adoecimento, ainda que a causa seja a mesma, as duas diabéticas, as duas com 50 anos, as duas com o mesmo tempo de evolução de doença. Ainda assim, né, cada uma vai adoecer de forma diferente. Então, eu tenho que olhar para essa pessoa. E é por isso que esse modelo de cuidado é um modelo que vai valorizar, que vai integrar na doença a pessoa que adoece. Ainda falando desse modelo, eu deixei aqui algumas palavras em negrito, eu gosto de usar isso porque para a gente pegar o que é essencial dessas frases, né? Mas é um tratamento integrado. O tratamento específico para a doença que causou a doença renal, ele vai continuar. Tudo isso é muito importante. Mas eu vou estar integrando ao tratamento da doença medidas para alívio e sintomas do sofrimento da pessoa. Não necessariamente medidas farmacológicas, mas eu vou estar trabalhando com uma equipe multiprofissional, com psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, com farmacêuticos, clínicos, que vão me ajudar com isso. Eu vou estar trabalhando num serviço de saúde interligado, onde eu consiga realmente ter uma referência e uma contra-referência eficazes. Eu vou estar tentando integrar todos os aspectos do sofrimento, todas as dimensões, inclusive a dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão familiar. E aí, nesse olhar, nesse modelo de cuidado, a gente vai conseguir integrar melhor esse doente, e integrar melhor o nosso trabalho na tentativa de ajudá-lo, que é o nosso objetivo de trabalhar. Vou valorizar extremamente a sua autonomia. Quando eu falo trabalhar em acordo, é um modelo de cuidado em acordo com os desejos e os valores desse paciente e da sua família, isso significa que eu vou escutá-lo nas nossas tomadas de decisão. Eu não vou perguntar para ele o que é melhor, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, porque ele não tem o conhecimento técnico que eu.
mas eu vou ter uma escuta muito cuidadosa, muito verdadeira para aquilo que são os seus desejos, para aquilo que são os valores dele e os valores que ele compartilha com a sua família, com o seu grupo social. Então, nesse modelo de cuidado, eu olho para tudo isso. E eu considero sucesso quando uma pessoa consegue viver e morrer com dignidade, independentemente dessa condição que ela está vivendo, ter uma reversibilidade, ou que muitas vezes a gente chama de uma cura. Nem sempre o transplante é possível. Muitas vezes, mesmo após o transplante, há uma nova necessidade de voltar-se à terapia substitutiva. Então, eu vou ter o quê? Que buscar, junto com essa pessoa que está adoecida, dignidade em todos os momentos, mesmo nos momentos finais, quando a morte se aproxima de forma inexorável. Então, no modelo de cuidado paliativo, a morte ela não é algo fora da vida. A morte é parte da vida. Ela finaliza a nossa existência da forma como nós a entendemos biologicamente aqui na Terra. Da mesma forma que o nascimento marca o nosso início, digamos assim. A gente dá a primeira inspiração e termina a nossa vida na última expiração. E depois dessa última expiração, a gente considera que nós morremos. Isso é muito importante, porque nesse modelo de cuidado, a morte não é algo a ser combatido. Há uma expectativa de promoção de vida. Uma vida com qualidade, uma vida que tenha foco na dignidade daquela pessoa. Uma vida que seja boa e em acordo com aquilo que para ele é importante, que não necessariamente é a mesma coisa que para mim é importante. E aí vem aquela pergunta, né? O que são cuidados paliativos? Exatamente, então, para que servem esses cuidados? E aí tem essa definição da OMS que foi revista, a definição de 2002 ela foi revista agora em 2018, mas basicamente mudaram a forma como as palavras eram colocadas, mas o conteúdo é o mesmo, né? Atentem-se para aquilo que está em negrito, porque isso é o que eu espero que fique com todos, que são cuidados de saúde ativos, né? Esses cuidados são ativos e integrais, prestados à pessoa com doença grave. Então, para quem que serve esses cuidados ativos e integrais? Para pessoas com doenças graves. A doença renal crônica é uma doença extremamente grave. Se a gente for pensar, todo doente que tenha falência de um sistema ou de um órgão que seja muito importante e seja candidato a transplante, como são os doentes com doença renal crônica na sua fase terminal, são doentes com necessidade, sim, de cuidados paliativos, porque essa doença, com certeza, ameaça a continuidade da vida deles. E ela tem por objetivo, esse cuidado paliativo, promover o quê? Qualidade de vida do doente e da sua família. E como que ele vai fazer isso? Prevenindo e aliviando o sofrimento. Eu digo prevenindo porque se eu sei que um doente está entrando em terapia substitutiva renal, se eu sei que ele está entrando em hemodiálise, em diálise peritoneal, se ele está na fila do transplante, eu sei que essa pessoa vai ter diversas dificuldades nesse caminho. E eu me preparo, junto com ele, com a sua família, para passarmos por essas dificuldades. Obviamente, cada um no seu lugar. Eu, enquanto equipe, e ele, enquanto a pessoa que está passando isso. Mas ele vai ter que saber que a gente vai estar olhando para prevenir agravo, prevenir sofrimento. Então, se eu sei, por exemplo, que esse coping espiritual, que essa vivência de uma espiritualidade ou de uma religiosidade intrínseca é importante, isso faz com que as pessoas vivam melhor, com que elas tenham menos ideação suicida, com que elas tenham menos depressão, menos ansiedade. Poxa, é super importante que a gente trabalhe isso. Então, está dentro dos cuidados paliativos esses cuidados com a espiritualidade, como a gente viu tão bem aqui pela professora Ana Catarina. Então, é importante a gente ter esse olhar para a prevenção, não só para o alívio quando o sofrimento já está instalado. E esse sofrimento, como é que eu vou fazer isso? Aliviar ou prevenir sofrimento? Eu vou identificar precocemente situações possíveis de serem tratadas. Por isso que esses trabalhos são tão importantes. Eu vou ter uma avaliação cuidadosa, minuciosa. E aqui a gente fala muito de dor, porque a dor é um sintoma extremamente prevalente nesses processos de adoecimento.
Mas a dor, quando a gente fala aqui, não é só a dor física. É um conceito de dor que vem lá da Cicely Saunders, que foi uma médica britânica, e que em 1967 ela publicou um trabalho muito importante, onde ela conceituava a dor como não somente a dor física, mas como a dor tendo seus tendo dimensões, caracteres, dimensões físicas, mas também social, também familiar, também espiritual, também emocional. Então, era importante você olhar para a dor em todas essas faces. Então, a gente vai tratar a dor, sim, e outros sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Não necessariamente com medicação, mas vamos estar olhando para isso. E aí, aqui que eu queria que ficasse para vocês, eu nem perguntar para vocês, eu gostaria muito de ter conseguido, infelizmente eu fiquei meio corrido, mas assim, eu queria uma máquina de diálise nessa foto desse raio-x, porque essa que é a ideia. Né? Mas tanto faz, né? Dá para a gente entender o espírito disso. Esse é um slide da professora Ana Cláudia Arantes, grande amiga, e que já há muitos anos ela me emprestou essa aula. Eu falei, Ana, esse slide vai ficar comigo, eu preciso de usá-lo, porque eu achei ele de uma grandeza tão grande. Por quê? Porque eu tenho que olhar para a doença, eu tenho que olhar para a necessidade, para as necessidades não só da doença renal crônica do meu doente, mas também das suas comorbidades, do seu sofrimento. Eu tenho que olhar para aquilo que causou, aquilo que pode estar trazendo agravo e piora para a sua doença. Mas eu tenho que olhar também para quem ele é. Somos seres biográficos. Então, do mesmo jeito que eu olho aqui para o raio-x, aqui simbolizado como todas as terapias, como todo o nosso olhar técnico para a doença, que é muito importante, mas eu tenho que entender que esse doente, esse raio-x está dentro de um peito, que a doença ela está dentro de uma pessoa que tem uma história de vida, tem uma biografia. Mais do que uma biografia, ela tem uma biopatografia. Lembrando que patos é sofrimento. Então, todos nós temos a nossa história de vida, mas dentro da nossa história de vida, a gente tem a história de como nós sofremos, como nós enfrentamos as situações difíceis, sejam elas relacionadas à nossa saúde ou não. Então, o que eu vejo? Que o sofrimento, ele engloba tudo. Ele engloba a doença, mas ele engloba também o paciente com a sua história de vida. Então, quando a gente propõe esse modelo de cuidado, a gente propõe um modelo que integre o raio-x no peito, que integre esse tórax que nós olhamos, aqui parece um tórax de um paciente efizematoso, mas que a gente possa integrar a doença no doente. E cuidar, um cuidado que vai além do olhar para a cura, que integre a vida, inclusive com a morte. Entendendo que esse luto, que muitas vezes que as pessoas estão vivendo, não é só o luto da morte, mas é o luto do sofrimento e das pequenas, grandes perdas que a gente tem no processo de adoecer. É a perda da liberdade, né, como a gente mesmo falou, de um paciente que está em hemodiálise há muito tempo. E aí, afinal, quem é esse doente renal crônico, né? E qual a sua necessidade de cuidados paliativos? De quem que nós estamos falando aqui? Agora já saindo um pouquinho dos cuidados paliativos, já integrando mais no tema da nossa aula. Então, é o doente, né, renal crônico terminal, aquele que está no estágio 5, aquele que já tem uma fração de filtração menor que 15, que tem necessidade da terapia substitutiva renal. E aí vai ser por diálise ou por transplante renal. Então, é um doente, e aqui eu coloquei essa pintura do Van Gogh, né, que tem uma história, sim, né, mas uma história de vida que está chegando, porque a doença renal crônica ela vai se instalando, na grande maioria das vezes, num período que muitas vezes é de anos. Se a doença for bem controlada, muitas vezes ela não vai chegar. Aliás, na grande maioria das vezes, a gente controla e ela não chega nesse estágio 5. Mas quando chega, o bicho pega. A coisa fica difícil. A mortalidade entre esses doentes é de 16% ao ano. Então, é uma mortalidade alta. Os doentes renais crônicos, 16% morrem ao ano. Doentes diabéticos, são dados brasileiros, tá? Doentes diabéticos, com mais de 50 anos, depois de 1 ano de terapia dialítica, 32% deles morreram.
depois de 5 anos, a gente vai ter ainda um número ainda menor, 77% já morreram. Você vai ter uma sobrevida de 33%. Muitos cânceres, que todo mundo tem muito medo do câncer, não tem uma mortalidade tão alta como essa. E aí eu acho que é muito importante a gente tá vendo isso tudo, porque ter a noção do impacto dessa doença. Em números absolutos, morrem no Brasil por ano mais pacientes por doença renal crônica do que mulheres e homens por câncer de mama. Embora o câncer de mama seja o câncer mais prevalente entre as mulheres, em especial na região sul, sudeste, nas regiões mais desenvolvidas do nosso país, a doença renal crônica mata em números absolutos mais gente. E a gente não tem muito essa noção. Então, assim, é uma doença que tem uma abrangência, ela cresce a cada ano, até porque as pessoas sobrevivem a ponto de poderem ter a doença. A gente tem que pensar um pouco nisso também. As cardiopatias, que antigamente as pessoas morriam de forma aguda, hoje vão se cronificando. E ao se cronificarem, elas permitem justamente essa piora na função renal. Então, a gente vai trabalhar muitas vezes com isso. A gente faz diagnósticos que antes a gente não fazia. Então, quem é esse doente? É um doente que tem uma história de doença, de comorbidades, e que vai se chegar nessa fase de vida de forma muito impactada. E é isso que eu queria falar para vocês, né? Qual que é o impacto da terapia renal substitutiva na vida dos doentes e das suas famílias? Porque como eu falei para vocês, nesse olhar do cuidado, a gente tem o foco no sofrimento. Então, o que faz as pessoas sofrerem? Eu já sei qual que é o impacto no rim da doença, o que eu tenho que fazer. Os nefrologistas, obviamente, né, trabalham com isso no dia a dia, então a gente já sabe o que fazer para ajudar essas pessoas a viverem mais. E viver bem também. Mas eu quero saber exatamente qual o impacto específico essas pessoas têm. Porque a chegada delas, a terapia dialítica, a fila do transplante, são caminhos diferentes. E histórias, eu pus aqui essa história com E, porque a história com H é a história dos livros, a história com E ela é individualizada. Só eu sei da minha história. Só eu passei pelo aquilo que eu passei. Então, são pessoas que têm caminhos pelos quais eles chegam. E isso é muito complexo, porque a vida nossa é complexa. Então, a gente tem que reconhecer essa pessoa. E quando você indica uma terapia renal substitutiva, você vai ter que olhar para aquela pessoa e reconhecer nela todo o caminho. Sabe aquela coisa da música? Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu acho que isso é tão legal, é tão rico. Eu gosto muito da poesia, da arte, da música, porque elas mostram para a gente, trazem algumas ideias, alguns insights de coisas que às vezes a gente, em especial nós médicos, estamos muito focados na doença e não no processo de adoecimento das pessoas, nas suas histórias de vida que levaram elas até lá, nas dificuldades de entrar nos serviços de saúde, de conseguir um atendimento adequado, um acompanhamento adequado. Muitas pessoas acabam entrando em falência renal, na insuficiência renal, tendo doença renal crônica, por conta de outras doenças que elas não conseguiram tratar adequadamente. Hipertensão, diabetes, mas também cânceres, principalmente os cânceres pélvicos, ginecológicos, geniturinários, porque, né, causam aquela insuficiência renal pós-renal. Aí você fala, mas aí daria para a gente fazer uma nefrostomia, uma ureterostomia. Aí eu pergunto para vocês, procurem alguém que vive com uma nefrostomia ou com uma ureterostomia e tentem se atentar, conhecer um pouco de como que é viver com isso. Não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila. Ainda mais você sabendo que a doença pela qual te causou isso continua progredindo. Eu já acompanhei muitos pacientes, como falei para vocês, tenho muita experiência com pacientes oncológicos, muitos pacientes com cânceres que tiveram que passar por nefrostomias, ureterostomias, cirurgias mais invasivas, que mantiveram eles vivos, mas que tiveram um impacto muito grande na história de vida deles, na história com E, não só na história com H. E aí aqui eu faço uma lembrança e, ao mesmo tempo, uma homenagem à minha esposa, Lilian.
ela é psicóloga, e ela, por 10 anos, trabalhou numa unidade de hemodiálise, como psicóloga hospitalar. E aí, eu estava preparando essa apresentação para vocês, eu sentei com ela, né, e eu falei, conta para mim, como é que era essa vivência? Já tem algum tempo que ela não trabalha mais com isso, mas quando eu a conheci, ela ainda trabalhava com os doentes, com doença renal crônica, e era muito interessante, porque eu a conheci e participava de festas, faziam reuniões a cada bimestre, trimestre, tinha uma reunião com o pessoal da hemodiálise. Eu achava aquilo muito legal, porque eles estavam tentando levar a vida deles da melhor forma possível. E aí, batendo papo com um, com outro, todo mundo tinha uma história. E se olhando ali, parecia que estava todo mundo muito bem. Mas uma coisa que ela me disse, me confidenciou, falando assim, que era uma coisa assim, geral que ela escutava quando as pessoas chegavam lá no primeiro momento, era isso aqui, é o corredor da morte. Eu vim para cá, porque sem essa máquina, eu não consigo sobreviver. E eu preciso dela para poder viver. E se eu não conseguir o transplante, que é uma grande esperança para aqueles que têm indicação, para muitos, e se eu não conseguir o transplante, isso aqui é o corredor da morte. Quem está aqui está esperando morrer. Isso num primeiro momento. E é muito interessante porque a convivência, quem já entrou, não sei se vocês já entraram numa sala de hemodiálise, né, numa unidade de diálise, é muito interessante porque as pessoas têm horário. Muitas vezes elas têm uma cadeira fixa. A máquina minha é essa, é a número 3, é a número 7, é a número 10. Eu tenho meu horário, 3 vezes por semana, aquele horário é meu, aquela máquina é minha. O meu vizinho é o mesmo. E é muito legal porque as pessoas vão fazendo vínculos de amizade, de conhecimento, de partilha, de dor, de sucessos, de insucessos. Quando alguém morre num grupo de diálise, todo mundo fica sabendo. Todo mundo partilha daquela dor e daquele luto que é vivido entre todos eles. Mas nesse meio tempo, muitas coisas acontecem. Eu conheço pacientes que fizeram hemodiálise por mais de 10 anos, que conseguiram transplantar, e que se casaram entre eles, tiveram filhos. A gente acha que quem está dialisando, a vida acabou. E eles acham isso quando chegam lá. Mas é muito legal porque você consegue ver que, embora seja algo imposto, porque ninguém queria estar lá de livre e espontânea vontade, muitas vezes essa entrada para aquela, entre aspas, prisão, acaba sendo o passaporte para uma vida nova. Aquilo que num primeiro momento ele exige de nós resignação, as dificuldades com as fístulas, com a feitura das fístulas, se a fístula pega, se a fístula não pega, as deformidades que as fístulas trazem no corpo dessas pessoas, a mudança da cor, do viço. Porque se vocês entrarem, eu falo porque eu sei que são alunos de medicina, mas se vocês entrarem numa unidade dialítica, vocês vão ver que as pessoas têm uma cor, uma amarela palha, um pouco descoradas, que é muito característica desses pacientes. Então, elas têm uma cor diferente. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que as mantém vivas. Então, no primeiro momento, você tem uma resignação. Mas, junto com a resignação, surge a oportunidade para uma esperança, para algo novo, para um olhar que brilha, como esse olho no autorretrato do Van Gogh. Isso aqui é você pegar uma partinha, o Van Gogh tem mais de 30 autorretratos catalogados. Aqui é pegar só um olho do Van Gogh. Então, quando você começa a olhar para o olho dessas pessoas, você começa a ver esperança. E aí a esperança permite uma ressignificação da vida. E isso é algo que é muito bonito e tem que ser vivido. Não dá para contar. O convite que eu faço para vocês é que vocês vão visitar essas unidades, conversem com os pacientes, conversem com as famílias, entendam essa dinâmica. E aí, quando você ressignifica a vida, a finitude, ela ganha... Você entende que ela é parte. Porque você começa a ver que aqueles colegas que acompanhavam na diálise, né, mais aqueles que ficam anos e anos em diálise, morrem. E aí você começa a ressignificar o seu viver, aquilo que para você é importante. A vida dos outros ensina muito para a gente. Aquilo que o outro passa é uma escola para a gente. A forma como ele encara isso. E aí a morte deixa de ser simplesmente algo temido, algo a ser evitado, mas ela faz parte de uma vida já tão mudada, uma vida que já passou por tantas pequenas mortes,
E aí a gente começa a olhar a vida de um outro lado, de uma outra perspectiva. E os grandes desafios que nós, enquanto equipe, em especial equipes que têm esse foco no cuidado paliativo, né, são esses que eu vou trazer para vocês. Primeiro, né, a retirada ou a não introdução de diálise. Muitas vezes, em pacientes idosos, muito fragilizados, com muitas comorbidades, a gente vai sempre olhar se realmente esse idoso fragilizado, qual que é o benefício que a terapia dialítica de substituição renal vai trazer para ele. Mais do que isso, muitas vezes a gente tem que tomar essas decisões na sala de emergência, no departamento de emergência, com um paciente internado. Ele vai ter benefício? Que vida que nós vamos trazer para essa pessoa? Então, sempre quando eu falo de avaliar prognóstico, o prognóstico é uma coisa muito simples. É avaliar como que eu espero que seja a vida desse doente com essa doença. Então, se a doença que a gente está focando agora é a doença renal crônica, eu tenho que olhar para a doença renal crônica que ele me apresenta dentro de um contexto de comorbidades, de história de vida e também de autonomia, porque se ele tiver condições de falar, de conversar, é muito importante que ele partilhe os seus valores, as suas vontades, as suas esperanças e expectativas com a equipe. Porque aí a gente vai ver se aquilo que a gente pode oferecer para essa pessoa realmente tem algum valor. Vou partilhar com vocês uma história que eu vivi de um paciente de 57 anos que estava vivendo o seu 5º infarto, uma insuficiência cardíaca absurda. E por conta da insuficiência cardíaca, ele que já tinha uma insuficiência renal crônica, teve essa insuficiência agudizada, e ele estava claramente entrando em edema agudo de pulmão, estava hipervolêmico, necessitando de terapia dialítica. E eu lembro que eu fui chamado como médico da equipe de cuidados paliativos para conversar com ele, para discutir junto com a equipe o que a gente ia fazer. Porque ele tinha uma fração de ejeção cardíaca de 12%. Uma coisa, eu nunca vi aquilo, o coração que não batia praticamente. E ele estava lá, se afogando na hipervolemia que ele tinha, e um rim que parou de funcionar. E aí a gente discutindo com ele, porque ainda tinha consciência, um cara com uma história de vida muito bonita, de diversos relacionamentos amorosos, ele estava lá com a sua noiva atual, tinha filhos adultos já, e ele queria ter ele tinha algumas conversas, alguns negócios inacabados com seus filhos. E ele falou, olha, eu quero ter um pouco mais de tempo para poder conversar com meus filhos, para poder passar para eles algumas coisas e acertar algumas coisas que não estão legais na nossa relação. E a gente percebia que se a gente fosse olhar só para a doença e para a história de doenças dele, ele estava na fase final de vida, ele não tinha mais condição de continuar vivo, porque a questão ali não era dialisar ou não. A questão é que o coração dele não aguentava mais. Ele estava tendo o 5º infarto. E aí, a gente conversando com ele, decidimos, sim, por dialisar, junto com a equipe da UTI, com a equipe da nefrologia lá do serviço em que eu trabalhava na época, porque aquilo tinha a ver com ele, porque aquilo podia dar mais alguns dias com alguma condição para que ele pudesse finalizar aquilo que ele tinha inacabado com seus filhos, em especial. E ele mesmo falava, olha, eu não quero ser reanimado. Se meu coração parar, por favor, não me massageiem. Ele já tinha tido uma parada, ele já tinha fibrilado num dos outros infartos dele. Ele falou, eu sei o que é isso. Eu não quero passar por isso de novo. Mas a terapia dialítica eu acho que pode ser uma boa. E assim foi feito. Ele dialisou ainda por 2 vezes e faleceu depois de 6 dias dessa conversa nossa. Depois de ter conseguido ficar acordado e conversado com seus filhos. Então, vocês vejam que decisão compartilhada, eu estou antecipando um pouco o que é isso para vocês, né? É justamente isso, é respeitar a autonomia, entender o prognóstico, entender a história de vida, quais são os valores, as expectativas, as necessidades de cada um, individualizar esse cuidado. E aí eu vou saber quando introduzir e quando não introduzir, e mesmo quando retirar. Saber quando o doente está ficando muito fraco, é a hora de parar. Quando que ela não vai ter... Porque vocês imaginam uma pessoa que dialisou por anos morrer dialisando. Faz sentido? Para alguns pacientes talvez possa fazer, e aí ele até justifica. Mas não faz sentido uma equipe que cuida dessa pessoa há tanto tempo não perceber que ele está morrendo. E que está na hora de suspender, de conversar sobre a suspensão da terapia dialítica.
Está na hora da gente conversar sobre quais são os benefícios, o que ele pode ganhar nesses últimos momentos, nessa fase final de vida, em não dialisar e em dialisar. Então, essa decisão compartilhada é algo que tem que levar em conta a autonomia do doente, seus valores, a sua família, mas também a sua história de doença. Então, eu não estou aqui falando que isso não é importante, mas é uma decisão difícil. Por isso que eu coloquei essa imagem dessa menina que olha para o universo. Então, quando a gente fala de integrar cuidado e de individualizar o cuidado, a gente está falando de algo que é grandiosíssimo, que está na essência da medicina e que muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar. Outro desafio, controle de sintomas físicos. Os sintomas físicos nos colocam como nessas imagens da fase azul de Picasso, nos colocam nus na nossa decrepitude, na nossa fragilidade. E aqui eu coloquei por ordem, eu não vou ficar falando especificamente de controle de sintomas, mas eu coloquei por ordem aqui os sintomas mais prevalentes nos doentes que estão com doença renal crônica na fase final. Fadiga, 88% dos doentes vão apresentar uma fadiga muito importante, que é multifatorial, de difícil controle, de difícil manejo, muitas vezes. Esse prurido do doente renal crônico, que também é algo multifatorial, difícil, muitas vezes, de tratar, não melhora com antihistamínico. Você tem que, às vezes, lançar mão de anticonvulsivantes para poder tratar melhor esse prurido, mas acontece em até 70% dos doentes em diálise. A dor acomete 50% desses doentes, dor pelos mais diversos motivos. E é importante que a gente esteja atento para isso, porque como é que eu vou falar de espiritualidade se eu não consigo tirar a dor física do meu doente? Se o cara está fadigado a ponto de não conseguir levantar da cama, de não conseguir ir para a mesa, comer com a família. Se ele está com um prurido, gente, quem já teve coceira no corpo, já teve alguma reação alérgica, sabe como é que isso é difícil. Imagina você ter um prurido crônico, né? Imagina se você está com falta de ar, 40% dos doentes têm falta de ar em algum momento. Anorexia. Não bastasse as limitações que essas pessoas convivem, limitações dietéticas muito importantes, limitações de ingesta de líquido, eles têm que, né? O fim de semana vai ter uma festa, ixi, eu não posso beber bebida alcoólica, não posso beber água. Imagina nesse calorão que fez agora, né? O Brasil inteiro passou por uma onda de calor absurda, temperaturas facilmente passando acima de 40 graus no país todo. Você imagina você ter uma restrição hídrica. Então, é muito difícil a vida dessas pessoas. A gente tem que estar olhando para isso. Distúrbio do sono, náusea. São distúrbios que a gente tem que estar atento para isso. Tanto a sonolência quanto a falta de sono, a troca da noite pelo dia, as dificuldades com os horários. Eu moro numa cidade do interior. Aqui em Passos, interior de Minas Gerais, tem pacientes que viajam 2, 3 horas para chegar para o primeiro turno da diálise que começa às 5h30. Então, no dia da diálise, esse paciente acorda às 1 da manhã, vem chacoalhando, não é num carro confortável, não, é numa Kombi. Né? Então, obviamente, essas pessoas vão ter distúrbio de sono, não só pelos problemas orgânicos, mas também por todas essas dificuldades. Outros desafios, esse sofrimento multidimensional, que demandam uma equipe. Por melhor que nós sejamos como médicos, a gente não dá conta do sofrimento multidimensional do ser humano. A gente tem que trabalhar com psicólogos, esse sofrimento emocional, das perdas diárias que a gente tem na nossa vida, o sofrimento da família, a reorganização familiar, as dificuldades, muitas vezes, hoje ainda mais. Eu estava conversando outro dia com uma amiga assistente social, nós estamos vivendo no Brasil uma avalanche de perdas, de ganhos sociais. Então, está cada vez mais difícil para alguém conseguir um auxílio-doença, para alguém conseguir se aposentar. Não estou aqui entrando com viés político nenhum, mas só estou falando que uma pessoa que hoje adoece com doença renal crônica, ela vai demorar mais e vai ter mais dificuldade para conseguir um benefício do governo do que era antigamente. E isso vai ter um impacto na vida dela. Ela não pode trabalhar. Como é que ela vai se virar para pôr a comida em casa? Para transporte, para remédio, que muitas vezes a gente não consegue no SUS. A gente tem que olhar para isso, não dá para a gente fechar os nossos olhos e falar, não, eu só olho para a função renal da pessoa. Eu só vou olhar para o produto cálcio-fósforo dela. Não.
né? O sofrimento é multidimensional, ele é espiritual, não só no sentido aqui religioso, mas principalmente naquela falta de sentido que muitas vezes o sofrimento traz para a nossa vida. Para que isso está acontecendo comigo? Por que eu? A gente se pergunta isso, onde está Deus? Para eu passar por tanta dificuldade, tanto sofrimento? Então é nesse lugar que a gente queria estar. Porque quando a gente vai acolher a pessoa nessa imagem que eu gosto muito, essa imagem que vai ao encontro desse sofrimento, então a gente tem que se preparar para encontrar com tamanho sofrimento. A gente tem que estar aparelhado, estar instrumentalizado para poder realmente agir e ajudar verdadeiramente essas pessoas. Porque a vida é esse caminhar. E aqui é uma poesia do Antônio Machado que eu queria finalizar minha apresentação trazendo para vocês. Chama-se Caminhante. Uma tradução livre minha, essa poesia foi escrita, ele é espanhol. Caminhante, são teus rastros o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho ao andar. Ao andar, faz-se o caminho. E ao olhar para trás, vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho. Somente sucos de escuma no mar. Quando eu encontro com um doente, quando hoje eu refleti sobre tantos encontros que eu tive nesses últimos anos, em especial com esses doentes com doença renal crônica, eu lembro muito dessa poesia. E cada um tem o seu caminho. E, ao mesmo tempo, é um caminho que desaparece, porque a vida se renova. E é esse convite que eles fazem para nós. É esse o grande aprendizado de cuidar do outro. É um convite para uma vida que se constrói a cada dia. Obrigadão, gente. Agradeço demais poder estar aqui com vocês. Eu espero ter partilhado algo que seja útil para vocês. Tá? E fico à disposição também para qualquer dúvida, questão que possa surgir. Alguém tem uma dúvida? Se tiver dúvida no chat. O pessoal está elogiando a sua aula, professor. Muito obrigada, viu? Foi excelente, foi sensacional. Bom, fico muito feliz. Eu acho que tem uma dúvida para a doutora, que foi o doutor César que mandou. Eu vou ler. Eu posso ler, doutora? Sim. Ele gostaria de saber, vou ler o que ele colocou. Eu sou professor da disciplina de Medicina e Espiritualidade da Unital e gostaria que você explanasse como podemos melhorar o bem-estar espiritual dos nossos pacientes. Primeiro, peguem a aula do professor Leonardo e ouça, e reouça, e reouça. Professor, parabéns, assim, os cuidados paliativos, antes de responder diretamente a pergunta, eles vêm, acredito, enriquecer a medicina, trazer de volta o olhar para a integralidade do ser humano, considerando essas questões todas que os cuidados paliativos trazem, e a gente que já caminhou aí um bocado na estrada, tem 34 anos de graduada, então eu venho de uma época que não tinha nem psicólogo na equipe, nem assistente social, e hoje tem cuidados paliativos, e isso eu quero dizer para vocês, gente, que é um luxo. A solidão enquanto cuidador técnico, e você não tem ninguém para partilhar, e a partilha que o professor traz aqui, entre nós, ajudar numa decisão, tem momentos que não é fácil decidir. Não é fácil decidir se vai suspender a diálise, e quando você não está diante de uma emergência, de uma acidose metabólica grave, ou de uma hipercalemia severa, ou de uma insuficiência cardíaca congestiva grave, não é fácil, às vezes, você dizer, e aí, vamos dialisar. Então, os cuidados paliativos, ele vem trazer um olhar muito interessante para a medicina. Eu acho que na formação dos colegas atuais, deveriam ter cuidados paliativos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tem a disciplina todo ano, para a gente sair menos mecanizado. A gente sai muito mecanizado, e é importante saber tecnologia, saber entubar, saber funcionar, saber reanimar, tudo isso é fundamental. Mas não basta só isso, né, professor? Com certeza. Então, a questão de como melhorar a espiritualidade, né? Olha, a primeira coisa você precisa dar oportunidade ao paciente de falar sobre isso. Porque você não vai dar uma receita para ele, você não vai prescrever ir o seu culto religioso 3 vezes por semana, 1 vez por semana, assinar e carimbar. Você não vai prescrever uma literatura específica, embora tudo isso faça parte de um contexto da espiritualidade. Mas também não é só isso. Práticas meditativas são práticas que consideram a espiritualidade do paciente. Ferramentas que ajudam o paciente a encontrar sentido para a vida. Então, como nós bem ouvimos aqui, de repente o paciente para tudo. Quantas pessoas produtivas, empresários ou não, funcionários, que têm uma vida de trabalho 8, 10 horas por dia e, de repente, a gente diz para ele que 3 vezes por semana ele vai estar acoplado a um dialisador e ele tem que chegar 1 hora antes, até desligar, verificar pressão, peso, saber se está bem, em torno de 5 horas, 3 vezes por semana da vida dele, que é dedicada à hemodiálise, isso se não tiver nenhuma intercorrência. Então, ele deixa de ser produtivo e começa a vida a não ter sentido. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, uma das ferramentas mais importantes que nos ajudaria muito, e ajudaria o paciente, é ajudá-lo a encontrar o sentido para a vida dentro desse novo contexto que está realizando. Sobretudo para a população do sexo masculino, onde a questão da funcionalidade sexual é uma coisa muito importante, e eles são, via de regra, impotentes, têm disfunção sexual severa. Então, isso passa a ter um peso muito grande e uma perda da vontade de viver, de significado para a vida, que não tem, que é difícil de colocar em palavras muitas vezes, né? E a relação conjugal, porque muitas vezes uma boa parte são de pessoas jovens, a relação conjugal se deteriora bastante. Então, existe uma série de coisas. Então, encontrar sentido para a vida, descobrir que existe vida apesar da máquina de hemodiálise, eu acho que todas as ferramentas que se puder utilizar para isso, filmes, leituras, conversas, rodas de conversas, momentos de oração mesmo. Eu tive a felicidade de trabalhar num hospital que tem um serviço de capelania organizado. Eu trabalhei nesse hospital durante 23 anos, e um serviço de capelania muito bom, e como fazia bem aos pacientes o momento de oração. E aí teve uma época que eles tinham diversos grupos que chegavam, e tinham grupos que chegavam cantando uns hinos muito tristes, e aí um dia a gente conversou, e esse diálogo do profissional de saúde que está ali com o capelão, com o ministro da religião, ele é muito importante. Porque aí a gente conversou, disse, olha, os hinos estão muito tristes, os hinos estão falando de mágoa, de dor, então esse pessoal já vive isso no dia a dia, vamos conversar com esse grupo, trazer hinos mais alegres. E mudou totalmente a relação e a aceitação, até de quem não era daquela religião. Então, assim, existem muitas ferramentas e muitas possibilidades. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O doutor Leonardo quer complementar com alguma coisa para a gente poder finalizar? Não, queria agradecer, eu acho que eu adorei poder, sempre que eu sou chamado para falar junto sobre espiritualidade, eu acho que é algo que é super importante.
é algo que precisa de ser vivido pelas equipes. A grande dificuldade que eu vejo, acho que ainda é isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, e quando a gente tem essa oportunidade, que nem a doutora Ana colocou, de trabalhar com um serviço de capelania estruturado, né, com assistente espiritual, ou um capelão que realmente tem noção dessa função, como a gente aprende, não só sobre o outro, mas em especial sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos faz bem, sobre aquilo que faz a diferença no nosso dia de trabalho, né? Então, é sempre bom aprender, é sempre bom estar junto, né? Esses momentos como esse, eu queria agradecer a vocês, porque são ímpares, são muito importantes para todos nós. Isso fortalece o nosso trabalho. Nesse momento que eu imagino que para vocês, alunos, estão ainda com muita coisa muito à distância, né? Essa coisa de não poder ter a aula, de não estar junto, ainda mais aqueles que são dos anos mais iniciais, que não estão podendo estar fazendo. Eu acho que é super importante vocês manterem essa programação, né? Porque isso faz toda uma diferença, assim, e lembra todo dia para a gente o para que a gente está nessa. Né? Não é uma coisa só assim, eu quero ser médico, eu quero ser médica. Não, tem algo mais que eu estou buscando. E quem está aqui é um grupo muito seleto, né? Daqueles que buscam algo já desde a graduação em cima disso. Então, eu queria aproveitar, estou vendo aqui a imagem do Márcio Marques, que tem uma taça de vinho, não sei se vocês estão vendo a mesma imagem que eu. Sim. Né? Eu já olhei pelas 3 vezes para aquela taça, mas eu proponho um brinde mesmo, inspirado por ele, né, para que a gente possa celebrar mais vezes a vida, aquilo que a gente faz com tanta alegria, com tanta convicção, e sempre, mas agradecer muito a vocês, a todos que inspiram muito a gente, que já está lá, né? Eu também estou há 20 anos formado, é muito tempo, e é gostoso a gente ter esses contatos com alunos, porque isso para a gente é uma inspiração, parece que a gente respira, e aí se enche de novo e fala, não, vale a pena, vamos continuar, porque o negócio é bom, é bonito, e é muito legal de ser vivido. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da nossa liga, da Liga de Nefrologia também, essa oportunidade por vocês terem compartilhado o conhecimento de vocês conosco, viu? Muito obrigada. Valeu. Um abração para todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço e obrigada também pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom ouvir o professor. E que vocês tenham muito êxito na caminhada de vocês. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado.